Olá, estamos aqui para mais um UVScast e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante: inteligência artificial, que já deixou de ser um conceito futurista para ser algo que está presente no nosso dia a dia. E na indústria, a inteligência artificial ela pode ser utilizada para monitorar processos, melhorar processos, como uma ferramenta de auxílio no dia a dia, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Além dos benefícios, também tirar algumas dúvidas. Será que a inteligência artificial vai substituir o ser humano em todas as suas atividades? Vamos lá que a gente vai conversar um pouquinho. E para isso, hoje nós temos dois convidados, o Guilherme e o Vitor, que vão falar um pouquinho com a gente sobre inteligência artificial, sobre a aplicação na prática mesmo ali na UVSpan, como que a gente tem feito. Então a gente vai bater um papo, bem-vindos aqui com a gente, né? Obrigado pela presença de vocês. E aí eu queria deixar a palavra com vocês agora, né? Se apresentarem, né? Falarem um pouquinho de quem vocês são. Vitor, por favor. Bom, obrigado pelo convite. Eu sou o Vitor, eu sou o atual CEO e um dos co-founders da Apollo Solutions, que é uma startup focada em desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para a indústria. Eu sou formado em engenharia elétrica pela Unesp de Bauru e pós-graduado em gestão de negócios, inclusive com a dissertação focada na indústria têxtil, na aplicação de soluções de inteligência artificial. Legal. E Guilherme, por favor. Tati, obrigado também pelo convite. Meu nome é Guilherme, sou formado técnico têxtil no Senai Certic do Rio de Janeiro, no ano de 2007. Desde então estou no segmento têxtil, né? E na UVSpan há 13 anos, quase 14 anos. Sempre no setor de acabamento. Iniciei como supervisor de produção, né? Supervisor de turno. E nos últimos aproximadamente 6 anos como coordenador de produção. Focado na indústria têxtil, experiência na indústria têxtil. Já estamos há bastante tempo aí, né? Quase 20 anos. Sempre nesse segmento. E como é que está sendo, assim, nessa sua experiência com inteligência artificial? É algo novo para ti ali no acabamento da UVSpan. Como é que tem sido isso para você? O têxtil, de modo geral, ainda é muito dependente das pessoas, né? E a inteligência artificial está chegando com tudo aí. E eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa para auxiliar nos processos produtivos, enfim, em tudo que envolve a indústria. E, Vitor, como é que foi, assim, da onde surgiu, né? Tu comentou que tu é engenheiro elétrico, né? Então, assim, como é que começou esse trabalho? Como é que surgiu a Apollo? Conta um pouco pra gente. Bom, tava eu, né, um calouro, vamos chamar assim, na universidade. Eu sempre me interessei, na verdade, por robótica de forma geral. E durante os anos da faculdade tinha um laboratório de robótica e visão computacional dentro da faculdade e tinha um professor especialista lá. Comecei a me envolver com o pessoal do laboratório mesmo, comecei a fazer pesquisa, focado em câmeras, sensores, automação. E um ano ali, acho que no meu último ano de faculdade, eu junto com o meu sócio, né, você até conheceu ele, que é o Guilherme, nós estávamos conversando e o que a gente via, né? A gente via que muita coisa legal saía na pesquisa, só que existia um abismo entre o que saía realmente de pesquisa e o que de fato era aplicado na indústria, né? O que de fato chegava para nós, meros mortais, e que realmente agregava valor dentro do nosso dia a dia. Então, essa lacuna que a gente observou, falou assim, cara, legal, o pessoal publica papers, né, ou artigos, funciona, 95, precisão lá em cima, artigos assim que você fala, cara, vai resolver tudo, e aí você vai realmente testar em alguma coisa um pouco diferente e não funciona. Então, vendo essa distância do que acontecia, né, de fato, na pesquisa e o que era aplicado, a gente falou, bom, se a gente consegue, né, a gente entende, consegue tá entendendo que o que a gente está desenvolvendo agrega valor para o mundo, por que a gente não trabalha um pouco mais e aplica isso dentro do chão de fábrica aqui, realmente agregando no dia a dia da operação? E assim surgiu a Apollo, né? Trabalhar com... Isso foi 2020, né? A gente começou a trabalhar com têxtil em 2023, que
a gente pivotou diversas vezes como startup, né? A gente começou com detecção de falhas para transformadores, também utilizando inteligência artificial. Depois foi para segurança do trabalho. E o terceiro, a pivotagem, foi justamente foi a gente entendendo o segmento têxtil e percebendo que tinha uma demanda, tinha uma necessidade de automação de forma geral. Uhum. E aí que a gente começou, vamos dizer assim, ir para mercado, tentar entender as dores, né, principais dos diversos segmentos. Eu não sou do segmento têxtil, né? Aham. Mas esses últimos 3 anos eu justamente fui aprendendo, entendendo as cadeias, os processos. A gente tentou desenvolver coisa para algodão também, que tem toda essa... Enfim, desde do cultivo, fiação, acabamento e confecção, tem diversas dores e demandas diferentes e processos específicos até realmente chegar na peça final, né? Então tinha muita oportunidade nesse segmento. E como o Guilherme comentou, né, é um segmento que ainda hoje depende muito das pessoas, né? A gente ainda precisa muito das pessoas, né? Guilherme, o Vitor comentou que começaram em 2020 com esse trabalho, né? 2020, acho que a gente na UFSPAM não estava nem pensando nisso, né? Não, ainda não. É muito recente isso para nós ainda, né? A gente estava, né, trabalhando nisso ali, assim. Mas, e o que hoje, do que a gente já tem se envolvido com inteligência artificial na UFSPAM, Guilherme? O que hoje tu já vê, assim, que a gente consegue vislumbrar o futuro? Porque oportunidade tem um monte, né? Mas como é que tá isso, assim, hoje na nossa realidade? Bom, atualmente tem um projeto da UFSPAM junto à Apollo, né? Uhum, Ligado à inspeção, uhum, né? Que é a revisão dos defeitos. E eu particularmente vejo isso com bastante expectativa e com bons olhos. uhum. Porque a inspeção humana, ela é muito falha. É. E aí eu não estou aqui falando mal da pessoa, né? Qualquer ser humano que estiver lá, o índice de acerto dele não vai ser tão alto. Porque ele está fazendo a inspeção, está fazendo a revisão dos defeitos, mas junto com isso ele faz várias outras coisas. Uhum. Então muita coisa vai passar batido, não vai ser visto. É. E a ideia desse projeto, né, que a UFSPAM tem junto com a Apollo, é justamente melhorar a efetividade na detecção de defeitos. Uhum. Justamente para que não ocorra o desgaste, né, o desgaste principalmente é do cliente, quando recebe malha com defeito, né, passou batido por nós na produção, naquela inspeção visual. Então, o cliente recebe a malha dele muitas vezes com pressa de utilizá-la e quando vai ver, não tá legal para uso. Uhum. Então, acho que essa é a ideia central, né? A ideia principal. São retornos efetivos que a gente vê, né? E eu observo também, né, estando ali na UFSPAM, eu acabo observando nessa questão até da fadiga do operador, né? O operador não consegue estar ali trabalhando, além de outras atividades, ele não consegue ficar as 8 horas de trabalho dele mantendo o mesmo foco, né? É impossível, né? A gente não consegue, né? Você cansa a vista, cansa Perfeito. tudo, né? São muitas pessoas em diferentes turnos, né? Então, eu diria que se a gente conseguir chegar essa ferramenta chegar no nível de que a gente espera, né? Você vai ter um padrão de inspeção. Porque é a realidade que não existe sempre um padrão igual, né? de inspeção. Perfeito. Justamente porque é dependente do ser humano e tá tudo certo, isso é natural, né? E quando a gente está falando de uma inteligência artificial, não tem cansaço, não tem hoje eu tô mal, hoje eu tô bem, né? Eu vim trabalhar hoje, tinha brigado em casa, não tem nada disso, né? Ela Exatamente. segue esse padrão, né? Ela vai trabalhar sempre assim, né? E até, Vitor, a gente tá falando, né? Inteligência artificial, todo mundo associa isso às ferramentas comuns, né? ChatGPT, o Claude, vai ali por outras ferramentas. Mas hoje, inteligência artificial não se resume a isso, né? Tu comentou que vocês começaram em 2020. Eu acredito que de 2020 para cá já teve uma mudança grandiosa, né? Então, Exatamente. comenta um pouco sobre isso com a gente.
Bom, eu vou até fazer um contexto histórico, né? O porquê que hoje se fala muito em inteligência artificial né, o porquê que hoje em dia ficou tão popular, né? O conceito de inteligência artificial, de forma geral, ele é bem antigo. Tá? Uhum. Ele foi junto ali, ele começou a surgir junto com a criação dos primeiros transistores, que ali no final da Segunda Guerra Mundial, em Há bastante 43. tempo mesmo. Exatamente. Então, claro, são conceitos, né? Conceitos não antigos, mas os primórdios do que se definia como um agente autônomo, né? Uma operação matemática em que você tem entradas e saídas esperadas, começou a ser debatido nessa época. Eu vou até pedir pro nosso co-host, O Pedro, o né? Pedro, compartilhar a tela. É, na essa imagem, né, que eu mostrei aqui para vocês, é justamente para ter um panorama histórico, né, com datas, para vocês Uhum. entenderem justamente a evolução, né? Então, em 43, os computadores, de forma geral, os primeiros computadores foram criados, né, com fins militares, e da criação dos computadores iniciou-se ali o início, vamos dizer, da automação, né? Em que você começa ali com a definição de perceptron, que é o conceito mais básico, vamos falar assim, de uma rede neural, indo até ali 2006, toda essa parte da década de 80, teve-se uma evolução no que a gente chama de computadores, né? De microchips, de dispositivos programáveis. Uhum. Mas mesmo com essa evolução, os algoritmos que eram desenvolvidos, vamos chamar assim, eles eram muito matemáticos, vamos chamar assim. Eles têm um custo computacional baixo, justamente porque não se tinha tecnologia para se ter um custo computacional alto, tá? O que eu quero dizer com isso? É o quanto você vai demandar do quanto de informação você vai Ah, processar. sim. Então, os equipamentos, eles não tinham essa capacidade. E aí, justamente, né, quando a gente traz aqui, a partir de 2009, 2010, eu vou até pedir para você passar para o próximo, vocês podem ver que a NVIDIA entra, né, na jogada com a criação das GPUs, tá? E qual que é a diferença, né, do porquê que teve esse avanço tecnológico, né? Diferentemente de uma CPU, o que a CPU faz? Vamos dizer que ela é responsável por executar tarefas, Uhum. tá? Então, a CPU, ela é como se fosse o faz tudo. Então, ele consegue pegar uma peça aqui, ele consegue montar uma coisa ali, ele consegue ir para outro lugar, mexer na logística. Ele é muito bom em fazer diversas coisas ao mesmo tempo. E a GPU é como se fosse aquele cara especialista muito bom em fazer apenas uma coisa, Uhum. certo? E por que eu estou falando isso? Porque justamente quando a NVIDIA cria a GPU em que ela é especializada, né, em fazer contas muito rápido, você consegue processar muita informação. E por esse acúmulo de informação, você consegue criar algoritmos mais complexos que conseguem interpretar coisas mais complicadas que passam a agregar valor no nosso dia a dia. E a grande sacada, né, que a NVIDIA criou com essa tecnologia foi que ela conseguiu aumentar exponencialmente, vamos dizer assim, a quantidade de dados que eles conseguiam processar, reduzindo o custo. Por isso teve essa evolução tão grande nos últimos anos. Exatamente. Então, ali os algoritmos que a gente chama, né, de aprendizagem profunda, ou NLP, que é o ChatGPT, no caso, que processam muitos dados ao mesmo tempo, eles estão usando diversas GPUs ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, isso ali começou a partir de 2015, sendo o ChatGPT até começou as primeiras pesquisas em 2018, né? Uhum. Porque justamente tinha um custo computacional muito alto. Isso foi possível graças às GPUs que justamente a NVIDIA E aí desenvolveu. começou a se tornar mais popular, né? Exatamente. Porque até então era algo utilizado realmente para empresas, né? E bem focado, assim, bem direcionado. E aí com o ChatGPT depois acabou se popularizando e todo mundo começou a utilizar. E eu vejo, assim, que até o tornar popular aí vem de um ano para cá.
né? Ano passado que deu, assim, um boom, que todo mundo começou a falar de ChatGPT. Você ouvia antes, mas era muito específico para algumas coisas muito pontuais, né? E agora deu esse crescimento, assim, eu vejo na evolução, né? Nós tivemos no episódio anterior falando sobre indústria 4.0 e a gente falou um pouco sobre essa evolução, né? Esse salto que a indústria dá, que antes se levava 20 anos para você mudar alguma coisa. Hoje, de um ano para o outro, muda tudo, né? Exatamente. Até é engraçado, realmente se tornou muito popular, mas se eu até compartilhar um dado, eu não vou me lembrar exatamente a fonte, mas era uma pesquisa, se eu não me engano, da CNI, que a maioria dos projetos de inteligência artificial ou de LLM, de formas gerais aplicados na indústria, eles não vão para frente, por problemas relacionados à escalabilidade. Então, embora a tecnologia ela é muito aplicável em diversos cenários, as pessoas não estão conseguindo encontrar situações em que a automação ela pode ser executada. Eu acho que até, né, a gente pode comentar ali na UFSPam, né, Guilherme? A gente tem ali, né, a aplicação que a gente está fazendo em conjunto com a Apollo, mas a gente tem conversado bastante sobre outros processos, né? O que a gente pode fazer, atividades operacionais, né? Assim, o que você identifica hoje que talvez tenha sido a maior dificuldade da indústria crescer na aplicação da 4.0 ali, da IA em si? Bom, como eu tinha falado anteriormente, o têxtil ainda é muito, assim, muito manual, né? Mas a era da tecnologia está aí e é só daí para frente. Tem muita coisa boa por vir, muita coisa a ser explorada, né? Essa ferramenta que está sendo desenvolvida em conjunto com a Apollo, na UFSPam, não é algo simples, né, Vitor? É um caminho árduo, sim, mas que a gente tem a mente totalmente aberta em todo mundo se unir e se ajudar para fazer isso dar certo, porque eu entendo que seria um ganho muito grande, né? E também tem outros tipos de dispositivos de inteligência artificial para monitoramento específico do equipamento, né? De rendimento do equipamento. Também ligado à área de manutenção, né? Dispositivos que vão trazer informações para as equipes de manutenção nas suas tomadas de decisão. Olha, essa máquina eu preciso parar, preciso fazer uma preventiva, né? Então, eu acho que tem muita coisa legal, muita coisa boa por vir aí. Pegando até o que tu falou, né? Eu acho que a gente tem esse conceito de que, vai ser fácil. Então, eu vou pegar uma ferramenta de inteligência artificial, ligo ela lá e ela tá funcionando, né? Tá pronta, tá rodando linda. sozinha, né? Linda, maravilhosa, já entendeu tudo, já sabe tudo, né? E a indústria, ela precisa entender, eu vejo essa questão de que leva tempo, né? Na UFSPam, a gente já está há um tempo trabalhando para começar a ter resultados efetivos. Então, é algo que a empresa também tem que estar disposta de que não vai ser da noite para o dia que tudo vai mudar, né? Então, Vitor, como é que tem sido para vocês, assim? Como é que você tem visto a aplicação nas indústrias? O pessoal está aberto, não está? Como é que está sendo? Quando a gente começou em 2020, né? Até 2022, 2023... quando a gente falava de inteligência artificial, era bem complicado para até as indústrias entenderem, tá? De o que a gente estava falando, o que a gente vendia, né? E justamente o ChatGPT ajudou muito, porque aí as pessoas começaram a entender que, olha, realmente tem agora empresas, startups que desenvolvem soluções como o ChatGPT, né? Vamos falar assim, de uma forma mais simplista. Então, de 2023 para cá, o que eu percebo? Teve muito mais abertura a ouvir novas ideias, mas existe uma grande dificuldade para os times, principalmente de compra e de operação, em operacionalizar a ideia. O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo da inspeção de qualidade, né? Eu não posso simplesmente falar para você, olha, eu tenho uma tecnologia de inteligência artificial que você pode colocar na sua máquina, vai detectar todos os defeitos e custa X.
O lado da indústria, né, embora ele fale assim, legal, a tecnologia é legal, você precisa ter o retorno dessa tecnologia. Uhum. Ou seja, o que a gente vai mudar durante o nosso processo para que a gente tenha o retorno na tecnologia que a gente vai colocar lá. O que eu ganho com isso, né? O que eu ganho com isso, exatamente. E mesmo que a gente prove, tenha a tecnologia, mostra o sensor, vê os benefícios que vão ter, ainda tem que ter um trabalho do lado da indústria de saber o que vão mudar, o que vai mudar dentro do processo dela para que ela consiga ganhar essa otimização. Uhum. Porque a maioria dos processos de IA, eles vão trazer visibilidade. Então, eles vão processar muitos dados e vão te entregar algumas respostas para você tomar alguma ação. Uhum. É justamente o projeto aqui do Quality faz, né? A gente está mapeando essas informações para que defeitos não saiam da linha de produção. Uhum. Né? E tomar medidas para que esses efeitos não aconteçam mais. E muitas indústrias falta esse segundo passo, que é o que eu vou ter que mudar na minha linha para realmente conseguir adquirir uma tecnologia que é diferente, precisa de um estudo, precisa ter um time capacitado, precisa mudar a logística interna para conseguir receber a tecnologia e poder usar, realmente aplicar e gerar valor para eles. Né? É diferente de comprar uma máquina nova, né? Porque uma máquina nova você compra, instala e roda, né? Por mais particularidades que ela tenha, ela continua sendo uma máquina que segue mais ou menos um padrão ali, né, de equipamento. Agora, a inteligência artificial não, né? De certa forma, você precisa ensinar ela, né? A gente brinca, né? A gente precisou ensinar ali para a inteligência artificial quais eram os defeitos que a gente queria que pegasse, né? E se não tá pegando, por que não tá pegando? Ou se tá pegando coisa que não é defeito, por que não é defeito? Né? Então, não é simplesmente apertar um botão de liga e tá pronto, né? Tá rodando ali a inspeção e fazendo ali, né? Eu vejo que além, né, o Guilherme já citou antes a questão que a gente não deixar passar defeitos para o cliente, mas além disso tem outras vantagens ali no processo produtivo, né? O que vocês enxergam, Guilherme, que pode ser um ganho, assim, além de controlar a qualidade? Olha, Tati, eu vejo que o principal ganho é essa questão da padronização mesmo, da inspeção e de não ter os transtornos no caso, o transtorno do cliente, né, e envolve o Vispan, tá tudo junto, com lotes que tenham apresentado, né, problema de qualidade. Estão falando especificamente dessa ferramenta, né? Lógico, podem surgir outras ferramentas, para outros tipos de monitoramentos, mas, assim, na minha opinião, para essa ferramenta, esse é o principal ganho. É uma ferramenta que ainda está sendo desenvolvida, né? Igual você tinha falado antes, uma máquina ela já está pronta, vai chegar, vai instalar e vai funcionar. Mas essa é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, certo? Vai sendo aprimorada a cada dia, né? Isso, então é diferente. Ela está sendo customizada para que, ao final, seja funcional, que é o principal ponto, né, Vitor? Que é o que eu vejo dessas questões, né, da inteligência artificial, elas são muito customizadas. Né? Então, assim, o que serve para a nossa realidade talvez não vai servir exatamente igual para outra empresa, porque às vezes a estrutura, o maquinário, o processo da outra empresa é um pouco diferente, né? Então não fica exatamente igual ali, né? Então a gente acaba não conseguindo fazer assim. E como é que é? Comenta um pouquinho, Vitor, esse processo do aprendizado da IA, digamos assim, né? Como é que funciona isso? Você trouxe um ponto bem interessante que é a principal dilema, vamos dizer assim, de uma startup que trabalha com hardware e inteligência artificial, que é como é que você personaliza o seu equipamento para um número mais diverso de indústrias, mantém um preço atrativo e competitivo e consegue entregar isso de uma forma rápida para os clientes, né? Então, como vocês estavam falando, realmente não tem como, por exemplo, uma empresa vender para um cliente só, né? Só que cada
chão de fábrica é único. Cada empresa, inclusive dentro até do segmento têxtil, você tem você pode produzir a mesma coisa, só que tem N processos diferentes, máquinas diferentes, é corte aberto, é fechado, é malha, é tecido, tem diversos modelos Muitas de variáveis, máquinas. né? Exato. É isso aí. E quando você trabalha com visão computacional e IA, de forma geral, você tem esse problema da representatividade do conjunto de dados que você está trabalhando. Uhum. Como é que a IA funciona de forma geral? Né? O modelo, ele é um algoritmo, então ele é uma conta, uma matemática estatística, tá? E ela é como se fosse uma criança, quando você não treinou ela, é como se fosse uma criança que ela não sabe nada. Ela não sabe nada, se ela vê um copo, ela não sabe que é um copo. Uhum. Né? E você tem diversas estratégias para você ensinar o que é um copo para ela, tá? Eu vou citar duas bem que a gente utilizou durante o nosso projeto, que foi justamente através de exemplos. Então, eu falo para essa criança, né? Olha, isso aqui é um copo. Aí, por exemplo, isso aqui também é um copo. Aquilo ali poderia ser um copo, mas é uma garrafa. Uhum. Então, através de exemplos que você vai tendo no seu dia a dia ali, com diversos tipos de dados, cores, iluminações, você ensina, eventualmente ela entende, generaliza para copos até mesmo que ela nunca viu, ela vai saber que aquilo é um copo. Uhum. Então, isso é uma estrutura, né? Um tipo de algoritmo que pode ser desenvolvido e treinado para justamente uma IA conseguir entender e personalizar para aquela aplicação. Aí a gente pode estar trazendo aqui, por exemplo, exemplos como controle de condomínio ou até mesmo prédios, que você faz o cadastro facial. Hoje, graças ao telefone, você consegue desbloquear o seu rosto. Todo mundo que tem um iPhone ou um Samsung ou qualquer telefone, smartphone, você sabe que você tem que tirar diversas fotos de ângulos, ou olhando para cima, para baixo, para o lado, porque justamente você está treinando essa IA com o seu rosto para ela poder desbloquear o seu telefone. Tá? Então, tem uma inteligência artificial no telefone. E o outro modelo, que foi o que a gente alterou para justamente conseguir generalizar para as mais diversas fábricas, foi optar por uma abordagem que você ensina aquilo que é o correto para ele. Então, eu vou ensinar que ele é um copo, né? Mas eu vou ensinar que esse é o copo correto e eu quero identificar se esse copo está correto. Então, se for esse copo aqui, eu quero que você me avise que é um copo diferente. Qualquer diferença, ela identifica que tem alguma coisa de errado, tá fora do padrão. Exatamente. Essa foi justamente quando a gente iniciou, foi com essa primeira versão que eu falei para você, e agora é essa segunda versão em que, com menos exemplos, vamos falar assim, com exemplos daquilo que é correto, a gente consegue saber o que é incorreto, né? Busca o correto e detecta o incorreto. É que não é um processo fácil, né? Não é. Não. Por isso que eu disse antes, né? Não é só ligar uma máquina, né? E apertar um botão, né? Então, exige ali um certo tempo, né? Ali, nesse projeto hoje com a UFSPAN, a gente já tá há quanto tempo vendo isso? Acho que a gente iniciou as conversas em junho, né? De 2023, não foi? Acho que foi, Junho ou julho, a gente fez a primeira visita ali em agosto. E aí começou realmente 2024. Então, olha aí, né? Já estamos fazendo aniversário de 2 anos. Já fizemos 2 anos, E continuamos evoluindo a plataforma, melhorando, até foi durante o desenvolvimento, né? A gente até chegou, acho que a gente não vai conseguir generalizar, a gente ia até pivotar para outras ideias, mas aí a gente acabou encontrando uma forma ali que a gente conseguia generalizar de uma forma escalável para outras empresas também, não só para aquela máquina em específico, né? Para diversos tipos de máquinas, diversos modelos e diversos tipos de fabricação também. E até porque na própria UFSPAN a gente tem equipamentos diferentes, né? Exatamente. Então, a gente hoje tem instalado em um equipamento, né? Em uma rama. As outras não são exatamente iguais, né? Vão ter as suas particularidades, né, Guilherme, ali? Sim, cada uma das máquinas, por mais que são similares, cada uma delas tem suas particularidades. E assim, o têxtil, ele tem muitos tipos de defeitos, de diferentes origens. Alguns de fácil detecção, né? Sim. Alguns são até mais físicos ou de fácil detecção mesmo, assim como tem os mais complexos. Então, por isso,
demanda mesmo um tempo maior, um esforço maior, até que tudo isso chegue a um ponto de instalação para uso mesmo. E eu vejo até não só pelas máquinas diferentes, mas os produtos, né? Porque além de tudo, passam produtos diferentes, cada máquina passam tipos de produtos diferentes, então tudo isso interfere, Sim, né? é muita coisa. É muita coisa, tem muita variável. A gente tem uma gama de artigos, né, e de cores, né, que o Vispan trabalha muito, muito grande. Uhum. E até comentando, né, dessas particularidades, como é que foi, Guilherme, ali para o pessoal do processo ali produtivo receber essa tecnologia, assim, gerou insegurança? Como é que foi para eles isso? O primeiro pensamento chegou uma tecnologia para substituir alguém aqui, né? Uhum. Esse é o primeiro burburinho, vamos dizer assim, os primeiros questionamentos. Mas não, no caso dessa ferramenta, a ideia não é essa. Uhum. A ideia é justamente o que eu havia falado anteriormente. Uhum. Né? É lógico, cada ferramenta é uma ferramenta, tem tecnologias aplicadas de outras formas, que aí sim podem até vir a substituir, né, o humano. Mas assim, eu acho que a decisão ainda vai continuar sendo humana, Isso. nesse caso, né? A inteligência vai te mostrar, olha, tem um problema aqui, mas a decisão vai ser do ser humano, né? E como é que foi isso, assim, para você conversar com o pessoal? O pessoal entendeu? Foi tranquilo? Teve que explicar um pouquinho melhor? No começo, tudo que é novo gera um receio, né? Uma resistência. Então, no começo é um pouco mais complicado, mas hoje o pessoal acho que já entenderam bem o que é para ser essa ferramenta. Que o objetivo é ajudar, né? E aí, sim, aí é aceito de uma forma bem, bem mais tranquila. Eu vejo que esse é um dos grandes desafios, né? A gente fazer com que as pessoas entendam que o objetivo das ferramentas é ajudar o dia a dia de trabalho, né? Porque, é claro, eventualmente, algumas atividades a inteligência artificial vai conseguir fazer sozinha, mas a tomada de decisão ela não toma, né? Não é ela quem faz, né? Como é que tem sido isso, Vitor? Assim, vocês têm sentido resistência, algo nesse sentido em alguns projetos? Sim, assim, o que eu posso exemplificar, né? Sempre quando a gente, embora tenha até, a gente faz um treinamento, né? Explica como a ferramenta funciona, mas é sempre no dia a dia, quando a gente realmente fica ali do lado do operador e começa a conversar, que a gente realmente entende as dores dos operadores, o que eles perdem muito tempo fazendo, ou os receios deles, ou por que eles não estão usando a ferramenta. É um processo interativo, né, de melhoria da solução de forma geral. E, como o Guilherme falou, tem essa resistência de início, mas uma vez que eles entendem o propósito da ferramenta, eles passam até a colaborar para melhorar a ferramenta. Inclusive, os últimos feedbacks até que a gente teve foi justamente da interação que o operador comentou, putz, eu não consigo ver direito, ou às vezes, olha, precisava de uma informação aqui, porque fica muito difícil para mim, eu tô fazendo outra coisa, tem que ser um negócio mais simples. Então, acaba tendo essa interação para justamente poder melhorar a ferramenta de forma geral. E como é que se enxerga, assim, o futuro do trabalho, né? Porque no futuro, hoje a gente está passando por um processo em que as empresas estão ainda correndo atrás do uso da inteligência artificial, muitas atividades a gente ainda não entendeu como aplicar, mas eu vejo que isso, como evoluiu tão rápido, num futuro não tão distante, talvez o nosso trabalho mude um pouco, né? Como é que você enxerga a inteligência artificial no nosso dia a dia, assim? Eu posso trazer duas perspectivas, tá? O do uso, vamos dizer assim, de ferramentas generativas, como o ChatGPT e automações de forma geral, e até a gente pode falar depois de robótica, tá? Essa primeira que eu trouxe, eu acredito que atuações em que você traz processos muito repetitivos, por exemplo, de confirmar informação, de mover um dado de um lugar para o outro,
de você, a hora que acontece alguma coisa, você toma alguma ação automatizada, ou você, enfim, move um processo dentro do ERP, ou move um processo dentro do seu marketing. Isso realmente eu acredito que a IA vai ganhar muito espaço, e o papel do humano ele vai ser muito mais estratégico de administrar essas informações. De saber o que vai ser feito, treinar a IA, né? Ou configurar a IA para operar aquilo que você quer que ela faça. Aí a gente já tem diversos exemplos, por exemplo, criativo, né? Principalmente no segmento de marketing, ou até mesmo automações relacionadas à parte financeira, ou até comercial, tá? Por exemplo, resumir reuniões, resumo de áudio, entender aspectos ali do cliente, se ele está... como fala, indo para um churn, ou se ele, qual foi a objeção daquele vendedor, por que ele não vendeu. Então, essas atividades, embora, de novo, elas extraiam a informação, elas não vão tomar ou não vão se corrigir sozinha. Você vai precisar de um ser humano ali para interpretar e pensar na melhor estratégia para resolver os problemas. Tá? Eu acredito que essa é uma linha. Agora, quando a gente fala de robôs, vamos falar assim, que a gente tem Tesla, enfim, outros fabricantes, já tem alguns testes ali, né, em que os robôs, eles conseguem fazer determinadas atividades repetitivas. Claro, ainda é muito caro, né? A gente tem ali robôs a $15 mil, $20 mil, até 100 e a cacetada de dólares, né? Então, ainda não é uma tecnologia viável, principalmente aqui no Brasil, se você comprar esse tipo de robô. Mas, alguns testes já demonstram que eles conseguem operar em algumas atividades mais simples, sem a necessidade de um supervisor humano. Exemplo, em pacote, né? Então, você colocar coisas dentro de uma caixa, fechar a caixa, passa para o lado. Ou tirar de um ponto A, colocar no ponto B para uma esteira. Esses robôs já conseguem fazer esse tipo de atividade. Então, daqui 5 anos, 10 anos, eu imagino uma queda no valor da tecnologia, deixar mais acessível, e algumas atividades hoje que são muito repetitivas, que nenhum humano, vamos falar assim, deveria estar fazendo aquilo, vão passar a ter os robôs fazendo. E aí, no meu ponto de vista, as pessoas vão ser realocadas para opções mais estratégicas, em que o robô não consegue atuar. Uma IA totalmente, vamos dizer assim, inteligente, que pensa sozinho, eu acredito ainda que a gente está um pouco longe. Porque justamente ela é sempre limitada a um contexto, a um conjunto de dados, a uma operação de forma geral. Ela precisa de uma orientação, né? Ela Exato. não sai do nada, né? Ela sempre vai reconhecer padrões ou rotinas que ela entende para poder executar alguma ação. É diferente da gente que consegue, vamos falar, interpretar situações novas, pensar de forma estratégica, enfim, criar até muitas vezes. Isso a IA não consegue fazer, né? Ainda. Não sei se um dia chegaremos lá. Né? Assim, né? Sei lá, né? Nos não filmes... Dá Não dá pra duvidar. Eu também, em 5 anos, a gente evoluiu muito. Nos filmes, aí tem uns filmes que parece que, né? A IA vai dominar o mundo, então... Evolução muito grande e rápida, né? Nesses últimos anos. Exato. E impressionante. vai ser cada vez mais rápido, né? Porque qualquer pergunta que você fizer pro ChatGPT ou pro Claude, ele vai te dar uma resposta. Não tem... A não ser que você esteja no nível acadêmico de pesquisa. Sim. Que daí isso também é uma outra limitação da tecnologia hoje, tá? Mas eu posso trazer exemplos aqui. De novo, ela é um facilitador. Teve até... eu vi recentemente, saiu acho que até no G1, que uma empresa, uma dessas farmacêuticas, analisou 5 mil amostras e a IA conseguiu encontrar um padrão. Em vez do ser humano precisar analisar 5 mil amostras por ele. Eu falo assim, eu sou uma pessoa, né, que o que eu puder, eu tento facilitar para conseguir dar conta de tudo no dia a dia, né? Então, eu comentei antes aqui, né, em off com vocês, né, que nem o meu mestrado, obviamente eu utilizei a inteligência artificial não para fazer para mim, mas para essa análise de dados. Poxa, eu precisava montar uma planilha com 45 artigos. Eu só tinha que colocar o nome do artigo, o nome do autor e o ano. Ao invés de eu entrar nos 45 artigos e ficar copiando e colando numa planilha, o ChatGPT fez a planilha para mim e eu só conferi para ver se estava tudo ok. Então, isso facilita, né? Tu comentou áudios. Eu hoje vou em eventos, em palestras, em treinamentos. Eu já tenho o hábito de gravar
Porque depois eu jogo para uma inteligência artificial, além das minhas anotações que eu faço do evento, para ela pegar ainda mais alguma outra informação que eu deixei às vezes escapar. Então, isso facilita bastante, né? Mas expandindo até um pouco isso que tu comentou, né? Essas atividades operacionais, né, Guilherme, a gente consegue observar que nem robôs que poderiam movimentar rolo de malha de um lugar para o outro, né? Pegar do pallet e pôr na embaladora, tirar da embaladora e pôr num pallet. E isso a gente consegue ver que tem uma evolução que seria bem grande no processo, né? Ah, sim, com certeza. Talvez com um custo alto ainda, né? Conforme o Vitor falou, porque... Mas isso está se expandindo de tal forma que vai chegar um ponto que esse custo vai baixar e aí sim se tornar viável para as empresas cada vez mais aderirem a isso. Até ergonomicamente falando é melhor, né? Muito, muito. A Exatamente. gente tem na Uvispan o segmento de serviços, né? De beneficiamento, mas também tem a revenda de fios. E assim, aquelas caixas de fio, elas têm um peso e é sofrido o negócio ali, sabe? Então, por que não, num futuro, ter algo feito através de uma tecnologia, Sim. né? Sim. Bem, né? Porque às vezes o trabalho é realmente um trabalho braçal, né? Então, assim, a pessoa não precisa tomar a decisão, ela tem que pegar essa caixa e pôr aqui, né? Então, aí isso a gente consegue aproveitar, né, a inteligência artificial para melhorar esses nossos processos, né? Com certeza. E hoje ali, assim, né, Guilherme, como é que você enxerga o futuro, né? Já pensando para frente, assim, né? O que você vê, assim, a gente olhar para daqui 5, 10 anos, como é que você observa que vai estar os processos dentro da empresa? Eu vejo que não tem volta, né? Talvez é algo que ainda está inicial, né? Vamos dizer dessa forma, mas a tendência é só que evolua e que evolua muito e que evolua rápido também. É tu que tem uma vivência na indústria têxtil aí, de quando tu começou para hoje, mudou? Já mudou muita coisa. Tudo via planilha, né? No passado, muita coisa ali, muito tempo perdido, lançando informações ou digitando informações, e tudo isso hoje, né? Hoje, já há algum tempo, é possível que seja feito através de sistemas ou de inteligência artificial. E, Vitor, como é que você enxerga o futuro, assim, da indústria? Vamos focar na indústria têxtil, né? Porque senão fica muito abrangente, né? Com essas tecnologias. Bom, eu acredito que o OEE, de forma geral, vamos chamar assim, que a eficiência operacional das fábricas ele vai melhorar bastante. Então, como você tem tecnologias e você já tem esse tipo de tecnologia, né? Que detecta a manutenção, como foi falado aqui, verifica se a qualidade está dentro do esperado e garante, né? Ou otimiza as sequências de produção, você já consegue aumentar muito essa eficiência operacional de forma geral. Né? Então, aqui a gente já está falando de 3 tecnologias diferentes que usam inteligência artificial, que ainda é pouco utilizado dentro do chão de fábrica, né? Da indústria de forma geral, né? E da têxtil em específico também. E eu imagino que daqui 5, 10 anos isso já vai ser algo esperado e os times vão saber lidar com esse tipo de tecnologia. Tá? Não vai ser mais um diferencial, né? Não, eu imagino que não. Na verdade, quem começar nesses próximos 2 anos está saindo na frente, porque esse tipo de tecnologia aqui no Brasil ainda é muito difícil de encontrar, né? Você tem ali poucos players, a maioria são até estrangeiros que têm alguma coisa desenvolvida. Então, é uma oportunidade. Né? Até a gente, se for pensar em produtividade como país ou como indústria, não tem tantos players fazendo isso ainda no mundo. Tá? Você tem ali algumas ações na China, principalmente, né? Sim. E algumas coisas até na Turquia, mas ainda são muito limitadas de forma regional e tem diversas limitações também de tecnologia. Mas olhando nesse horizonte de 10 anos, eu acredito que isso já vai ser uma realidade. Tá? E eu vejo que nós, como pessoas, né, como colaboradores das empresas, a gente vai ter que continuar essa evolução, né?
buscar conhecimento, aprender a mexer nessas ferramentas, porque senão a gente fica para trás, né? Você fala assim, não, Sim. agora eu já, né, já me formei, já fiz pós-graduação, já fiz mestrado, agora chega, não quero mais estudar na minha vida. Eu já vi que nunca vai parar, né? Exato, e agora tem que ser mais rápido, né? Porque, você não precisa assistir mais 4 horas de videoaula ou de algum vídeo para poder aprender. Você pode só perguntar agora. Uhum. E a chance de ter uma resposta certa é bem alta pela IA, né? Então, eu acho que a gente vai fazer mais coisa em menos tempo até. Eu acredito que sim também. Acho que vai ser um caminho sem volta aí, né? Bom, gente, a gente já tá caminhando pro final, né? Assim, passa rápido, a gente vai conversando aqui, né? Mas antes da gente encerrar ainda, eu queria que vocês deixassem, assim, uma mensagem para quem tá assistindo esse nosso podcast, né? De como que vocês veem a inteligência artificial aplicada nas empresas e o que esses profissionais precisam fazer, o que eles precisam buscar, tanto de conhecimento próprio, quanto talvez de ferramentas externas, porque eu vejo nós na UFSPAN no início também ficávamos, por onde a gente começa, né? Qual ferramenta a gente faz primeiro? Então, como é que vocês enxergam isso, assim, e que dicas vocês podem dar, já que a gente já está andando um pouquinho nesse processo, para as pessoas que estão nos assistindo? Quer começar? Pode começar, deixa eu Bom, pensar eu acho que o principal ponto é estar com a mente aberta, né? Porque isso tá aí, vai evoluir cada vez mais. E quem se fechar vai acabar, como você disse anteriormente, ficando para trás. Né? Eu não sou tão velho, tenho 40 anos, mas vim de uma época, né, que não era nada digital, que não tinha toda essa questão da inteligência aí, né? Na verdade, não tinha... Isso não estava aí para a gente, mas só que se a gente se fechar a cabeça para isso, que não tem volta, vai acabar ficando para trás, né? E as ferramentas, principalmente aqui no Brasil, que ainda não está muito evoluído nisso, elas vão cada vez mais ser melhoradas, né? Sim. Né, Vitor? Talvez, com certeza você tem mais propriedade para falar a esse respeito. Uma coisa é você já ter uma ferramenta desenvolvida e pronta, e depois você vai conseguir melhorar ela ainda mais, né? E ainda está meio inicial, mas com certeza isso vai deslanchar. Eu diria que para quem, né, quer começar a aprender e para conseguir pensar o que dá para fazer dentro da dentro da operação, né, da indústria, começa até pelo próprio ChatGPT e Claude, né? Pergunta para ele como é que você deveria começar. Legal, boa dica. Porque dá o seu contexto, né? Eu acho que, não sei se a maioria sabe, mas quanto mais contexto você der para a inteligência artificial, melhor vai ficar a resposta, né? Melhor ela vai entender as suas limitações, entender o seu contexto e vai conseguir te dar uma resposta mais direcionada. E, cara, passa 1 horinha, meia horinha ou por dia ou por semana ali, brincando mesmo, né? Tentando ver até onde, o que você consegue criar. Eu levo muito tempo pesquisando, sei lá, alguma viagem. Será que a inteligência artificial não consegue fazer alguma coisinha pra mim? São coisas assim, começa no seu dia a dia, do dia a sabe? dia, né? Pra depois, eu entendi até onde ela chega e você vai ver que vai ser natural você começar a pensar em coisas, eu faço isso todo dia dentro da fábrica, eu poderia automatizar isso aqui, porque a própria ferramenta faz, né? Claro, tem diversas limitações e também segurança de dados, então isso tem que passar pelo TI das empresas, exato, porque, de novo, os dados que é colocado, né, nas IAs de forma geral, eles podem ser utilizados para retreino, então você tem que até ter uma configuração específica lá, mas é o início para você entender as limitações, entender as aplicações e conseguir projetar isso no seu dia a dia. Tá? É um bom começo, né? Porque aí você vai entendendo e vai conseguindo... Exato. Falar assim, não, dá pra fazer, né? Porque se a gente não conhece nada, né? E eu vejo que hoje a gente tem muitos recursos, né? A gente tem
N vídeos e informações ali Exato. sobre o assunto e a própria inteligência artificial para nos ajudar, né? Então, eu queria agradecer hoje a presença de vocês aqui, a disponibilidade, o tempo de vocês, né? Queria deixar aberto se vocês têm algo mais a complementar. Bom, agradecer a participação, o convite e a parceria. Acho que, de novo, a visão de inovação, né, é algo que está presente na cultura, tanto da nossa empresa, de vocês também. E se não fosse isso, a gente não estaria tendo um projeto pioneiro aqui no Brasil, né? Legal. Então, Legal, também quero agradecer a participação. Agradecer ao Vitor aí, que está encabeçando essa ferramenta ali, em parceria com a Uvispam. E é isso. Obrigado pelo convite também, Tati, mais uma vez. Tá, muito obrigada, então. E hoje a gente viu que a inteligência artificial não é só mais uma tendência da tecnologia. É uma ferramenta que está vindo para nos ajudar a melhorar os processos, a melhorar a qualidade, a trazer mais eficiência e produtividade para as empresas. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui o que você achou interessante. Se você ficou com alguma dúvida, talvez a gente pode voltar num outro momento e tirar essas dúvidas de vocês. Compartilha com as suas equipes, com seus colegas de trabalho e até ao próximo.